A nossa mente, ela é uma fonte a jorrar, é uma fonte que podemos usá-la para gerar as saídas para a nossa vida, as saídas que queremos para a nossa vida, como a Bíblia fala. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando a Bíblia fala em coração, está falando da mente, do interior. É do nosso interior que flui as saídas da vida. Ou seja, é preciso aprendermos as coisas, os segredos ocultos da nossa mente, do nosso imaginário, porque o nosso imaginário é ele e a nossa mente é quem produz as coisas. Tudo que existe no mundo foi produzido na mente, no imaginário, tudo. Os grandes aviões de transportes, de carga, de passageiros, a literatura, as ciências, a medicina, as engenharias, tudo foi produzido com o imaginário, com a mente. Tudo que temos hoje de desenvolvimento da internet, os melhores telefones, os melhores notebooks, os melhores computadores, tudo, tecnologia, telefones digitais, tudo foi produzido e desenvolvido com a capacidade da inteligência, da criação do imaginário, da mente e dos pensamentos. Então, por que você, eu, nós não podemos desenvolver os melhores pensamentos de força, de ânimo, de poder para nós mesmos, como saída para nossas vidas, usando a nossa própria mente, usando o nosso próprio imaginário, a nossa própria criatividade? Por que não podemos usar o nosso próprio imaginário, nossa própria mente, para nos gerar força, saída, porta de saída, caminho de saída para a nossa vida, como resultado nas finanças? Como o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária nos ensina, construir pensamentos poderosos. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. São dicas que ele nos dá, pensamentos assim que ele quer que a gente desenvolva na nossa mente. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Ele dá esse tipo de dica para que a gente possa desenvolver, criar pensamentos poderosos como saída para a nossa vida, para nossas finanças, para a gente prosperar, para enriquecer, ser alguém na vida. Isso vale a pena, isso funciona, porque isso começa a virar poder real nas nossas vidas. Pedir que você se inscreva no canal e continue conosco. Compartilhe esse vídeo para que quando vídeos novos forem criados e postados aqui, a gente possa estar ajudando pessoas a descobrir os enigmas e os segredos ocultos que a nossa mente tem como força e poder para ajudar muita gente a vencer na vida, porque quando a gente descobre isso, a nossa vida começa a mudar. Eu falo isso com propriedade, pessoal. Então eu descobri isso, estou trabalhando muito em cima disso, produzindo conteúdos aqui para botar para você aqui, para todos nós, o que me ajudou, que está me ajudando a ajudar milhares de outras, muitas pessoas. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com amigos, familiares, para que a gente possa levar esse trabalho, essa comunidade que nós estamos construindo a milhares de muitas outras pessoas. Nossa mente é um campo produtivo de resultado, de saída. Você podemos construir a saída que queremos, trazer prosperidade para nossas vidas por meio e através da nossa mente. Como fazer isso? Aprender que construindo pensamentos de saída dentro da nossa própria mente, investir em pensamentos de saída para nossas vidas, saída de prosperidade, aprender a desenvolver um poder nesse campo produtivo, que também é um campo magnético. A nossa mente é um campo produtivo e um campo magnético. Uma vez que a gente descobre os enigmas, os segredos ocultos da nossa mente e aprender a trabalhar esse segredo oculto, que é de investir nos nossos pensamentos, com pensamentos produtivos, pensamentos de milagre, pensamentos de fé, cultivar esse campo, tanto campo produtivo quanto campo magnético, que é a nossa mente, os fenômenos e os enigmas ocultos das nossas mentes. Estamos falando da mente que ainda não se conhece, a mente que ainda não conhece a si própria, a mente que ainda não se reconhece, a mente que não sabe nem conhece seu próprio grande poder.
Uma vez descobrindo isso, nós vamos trabalhar isso com pensamentos de coisas boas, pensamentos produtivos, pensamentos que vão nos fortalecer, nos encher de uma convicção, que é o espírito da fé. E a nossa mente é o nosso campo espiritual. É um campo tanto magnético, espiritual, é um campo produtivo para sabermos investir nesse campo, para que ele se torne um campo produtivo, com pensamentos de abundância, pensamentos de riqueza, pensamentos de saída, porque a solução está na mente. Assim como os problemas também entram nas nossas vidas por meio de uma mente vaga, que não aprendeu a construir, que não aprendeu a construir a saída, que não aprendeu a construir a solução, uma mente que não aprendeu, que não descobriu que é por meio da própria mente, da nossa consciência, que construímos as saídas para nossas vidas, saída financeira, saída de prosperidade, saída de abundância, saída de poder, saída para a vida, saúde, solução, porque tudo na vida é meio que 50%, é igual relacionamentos e casamentos. Casamentos e relacionamentos, 50% é bom e 50% é problema. É aquele que eu mais alimentamos, é que vai prevalecer. Se num casamento, num relacionamento, nós sabemos fortalecer, alimentar o lado bom, que é o 50%, né? Que casamentos e relacionamentos são assim, é 50% bom e 50% problema. Se a pessoa num casamento, num relacionamento, só alimenta o lado do problema, o que vai prevalecer é problema. E aquele relacionamento, aquele casamento não vai durar, porque ou os dois ou um dos parceiros alimenta o lado do problema, que é o lado de 50% de problema. Agora, se um dos parceiros ou dois, principalmente os dois, melhor ainda, dentro de um casamento, o homem e a mulher, se os dois juntos alimentam os 50% do lado bom do casamento, o que vai prevalecer é o lado bom, e o casamento vai durar. E a mente é a mesma coisa, e também tem até a analogia do copo metade vazio e metade cheio. A pessoa metade cheio são as soluções, as conquistas, aqui nós já tivemos, que nós alcançamos no decorrer da vida, ao longo da vida. Essa analogia do copo metade cheio e metade vazio, ela é perfeita. É aquele que eu foco nele, que eu alimento, que eu energizo ele, que eu dou mais poder a ele. São os pensamentos, as crenças e o lado da vida, aquele que eu mais fortaleço, mais alimento. Esse é o que irá prevalecer como mais forte na minha vida. É o que você alimenta, o que você fortalece, é o que irá prevalecer e estará mais forte na tua vida. Então, essa analogia do copo metade cheio e metade vazio é igual a questão do casamento. E também casamentos e relacionamentos são assim: 50% bom, 50% coisa boa e 50% problema. Qual dos dois você alimenta e fortalece? Os 50% de coisas boas ou os 50% de problema? Porque relacionamentos são assim: é 50% coisa boa e 50% problema. Você tem que saber qual dos dois você alimenta. É o que você mais alimenta que vai prevalecer. E a analogia do copo metade cheio e metade vazio é também isso. É 50% cheio e 50% vazio. E a parte 50% cheio da analogia do copo metade cheio e metade vazio é como a metade cheia é as conquistas que já temos. Então nós temos que focar ou num ou no outro. Por questão de inconsciência, de não saber de nada, as pessoas vão focar na metade vazia, que é tudo que ainda falta na vida, tudo que a pessoa quer conquistar, tudo que ainda não temos, tudo que ainda não conquistamos. A tendência é de muitos, por desconhecimento, focar na metade vazia. E a metade vazia também além de tudo que ainda a pessoa ainda não conquistou, é escassez, é pobreza, é solução. É solução que a pessoa ainda quer para a vida. A pessoa vai focar naquilo que ainda falta. Ela não vai ser grata, ela não vai aprender a praticar, a agradecer pelo que já tem. Porque você quer dar força para conquistar mais, você tem que focar na metade cheia. Ser grato pelo que já tem, aprender a agradecer por tudo que já tem, ainda que você tenha pouco, mas agradeça, ainda que esse 50% que é a metade cheia
da sua vida seja pouco, mas aprenda a focar nela, energizar isso para que isso ganhe força na nossa vida. Na metade cheia, que é como se fosse a parte do copo, né? Metade cheia, metade vazia, metade cheia é de soluções, de coisas que já conquistamos. E para isso ganhar força, precisa energizar a parte cheia. Nessa analogia do copo, metade cheio, metade vazio, eu preciso aprender a concentrar minha atenção, minha consciência, meu foco na metade cheia do copo, para energizar isso, dar poder isso na minha mente, na minha vida, para que, sendo grato, sendo agradecido a Deus por tudo que já conquistei na vida, por saúde, por proteção divina, por todas as conquistas, por todo o dinheiro que nós fazemos ao longo da vida, por todas as vendas que nós já temos feito, agradecer pelos nossos clientes compradores, por tudo que já alcançamos. Isso vai energizar a metade cheia na nossa mente, nas nossas vidas. Nessa analogia do copo, metade cheio, metade vazio. Então é assim, a vida assim, é 50% coisa boa, 50% problema. É a questão da analogia do copo também, tá? Nesse contexto é a analogia do copo. O copo metade cheio, metade vazio. É aquele que é o foco, que nós focamos, é o que vai ter poder na nossa vida, né? Nessa analogia do copo, metade cheio, metade vazio, ou também na questão do casamento, que é relacionamento. Casamentos e relacionamentos que são 50% coisa boa e 50% problema. Se eu foco na metade, né, 50% de coisa boa, fortaleço aquela parte, trabalho para ela, alimento ela, energizo ela, eu vou ter mais daquilo. Porque a nossa mente é campo magnético, é campo produtivo, é aquilo que eu mais foco, é o que eu mais aumento a força daquilo, eu energizo aquilo e vou ter mais daquilo, porque a nossa mente, ela dá mais do mesmo. Se eu foco na metade, nos 50% de coisa boa, ou na analogia do copo, na metade cheia, que é a parte das conquistas que nós já conquistamos, mas a gente esquece de focar no que já conquistamos, e esquecemos de agradecer por tudo que já conquistamos. Aí só vai olhar para a metade vazia, ou então para os 50% dos problemas dentro do casamento. O que vai ganhar força, que vai energizar, é aquela parte que eu mais foco nela. Se é a metade vazia, eu vou reclamar, porque ainda falta coisa, que ainda quero conquistar, que ainda não conquistei. Mas tem que se conscientizar, olhar. Não, eu vou olhar para a metade cheia do copo, ou então no casamento, no relacionamento, vou olhar, focar na parte boa do casamento, não nos problemas do casamento. Então vou energizar, vou aumentar, vou energizar a parte boa, vou alimentar a parte boa, vou fortalecer a parte boa do casamento, dos 50% que é parte boa, e deixar a parte ruim dos problemas de lado. Os dois têm que trabalhar em parceria no casamento, nessa questão de focar nos 50% de coisa boa, do lado bom que é o casamento, e não alimentar os 50% que é parte de problemas, dificuldades que tem dentro do casamento. Se a pessoa descobre isso e agradece a Deus por descobrir, porque Deus usa pessoas como esse vídeo que agora também está sendo preparado para te ajudar, é Deus que está preparando isso para chegar até você, para você aprender os enigmas e as coisas ocultas da nossa mente, que é o nosso espírito, para a gente aprender a colocar força, a fortalecer o lado bom da coisa, energizar o lado bom da coisa, para que o lado bom ganhe mais força, e para que assim a gente ganhe mais força, é como colocar um dinheiro para render no fundo de investimento e ações, aprender a colocar dinheiro para render. Então, focar no lado bom, alimentar o lado bom da mente, dos pensamentos, da vida, das coisas, é energizar, é fortalecer aquilo para que a gente tenha mais, porque a nossa mente trabalha com essa tendência de dar mais do mesmo, de ter mais do mesmo, quando a gente alimenta aquilo, quando a gente coloca foco naquilo, ou seja, na metade cheia do copo, ou quando se trata de um relacionamento, casamento, que é 50% problema, 50% coisa boa, 50% coisa boa e 50% problema. Se eu foco nos problemas, eu vou aumentar mais ainda os problemas. Eis o motivo e a razão de muitos casamentos e relacionamentos não dar certo, porque ou um dos dois, do parceiro do casamento, ou os dois vão focar e alimentar
energizar a parte dos 50% do problema, que é a parte ruim. Mas agora, se os dois são unidos, se gostam, trabalham, fortalecem a parte 50% coisa boa, a parte 50% coisa boa é a que vai ser mais forte, energizada e alimentada, e vai ser fortalecida, e esse relacionamento, esse casamento vai valer a pena e vai durar mais. E a vida é a mesma coisa para as finanças, para resultados financeiros. É a mesma coisa para a saúde, para conquistas e realizações. Nós temos que aprender a ser gratos e agradecidos, alimentar a parte boa da vida com pensamentos bons, porque nós somos em memórias, nós somos emocional, somos em memória. É aqueles pensamentos que eu mais alimento e fortaleço, e é que eu vou ter mais do mesmo. E se a pessoa alimenta, fortalece, energiza só a parte de problema, foca nos problemas, foca em tudo que ainda falta, ela vai ter mais daquilo. Então, aprenda. Então, pessoal, se você chegou até aqui no final desse vídeo, aprenda a ser grato pelo que você já tem, pelo dinheiro que você já tem, pelas coisas que você já tem, para que isso ganhe força. É como um dinheiro em um fundo de investimento, que só vai aumentar se você aprender a injetar mais e mais, alimentar só o lado bom das coisas. Esse lado bom das coisas vai aumentar, vai ganhar força. Então, se você chegou até aqui, parabéns, e se dedique mais, porque nós vamos estar criando conteúdos para você aprender a descobrir os enigmas da mente, da vida, os enigmas e os segredos da nossa mente, que é aquele que nós mais alimentamos, é o que mais vai ganhar força, é o que mais ganhará força e poder, e terá mais força e poder nas nossas vidas. Então, siga aqui conosco nesse canal, porque nós estaremos trazendo mais e mais conteúdo sobre os enigmas e os fenômenos ocultos das nossas mentes, que é aprendendo, e a gente vai estar aqui ensinando você a focar e a ser grato e agradecido, agradecer a Deus pela parte boa. Você aprender a alimentar, fortalecer, a energizar só as partes boas da vida e das coisas da vida, para que isso tenha mais força na sua vida, você conquiste mais e multiplique muito mais ainda as coisas boas da tua vida. Um grande abraço e até os próximos vídeos.